Fundamentalmente, o que está aqui em causa, repare, são a construção de princípios que possam orientar a convivência entre os povos. Que essa convivência não se dê num plano bélico, num plano de guerra, mas que se possa dar num plano pacífico de comunicação, comunicar que é pôr em comum, mostrar o que nos é comum e, partindo do que nos é comum, tentar enquadrar as nossas diferenças, respeitar as nossas diferenças e, partindo do conhecimento dessas diferenças, enriquecer essa base de que partimos, enriquecer esse ponto de partida com as experiências de cada um. Se bem que não estejamos aqui a falar num contexto relativista em que todas as culturas valem e se auto-justificam e tudo se pode justificar dentro da fronteira de cada cultura. Também é importante referir aqui um aspecto, é que estes autores, de professores da Universidade de Coimbra, professores da Universidade de Évora, autores ibéricos também de Salamanca, Valladolid, Alcalá de Henares, na altura havia uma grande unidade, não havia fronteiras culturais entre Portugal e Espanha, o que vingava era um património comum de verdades que bebia sobretudo no cristianismo e, portanto, a verdade do cristianismo não era posta em causa. Havia uma opção pela verdade e, em função dessa opção, havia uma hierarquia de valores. Mas uma coisa é nós termos uma verdade, não é? E aceitarmos uma verdade, partirmos da nossa verdade. Outra coisa é querermos impô-la aos outros, sobretudo num contexto em que esses outros aparecem diretamente no espaço onde nós estamos. E nós não estávamos propriamente no nosso, estávamos no espaço deles. Então, qual é a atitude? Então, estes autores procuraram, sobretudo, que essa atitude fosse uma atitude que fosse mediada, sobretudo, pela palavra, pelo poder da palavra, pela retórica, pela oratória, pela persuasão, e que não passasse pela via das armas, embora não fossem autores pacifistas, até porque a questão, à altura chamada do irenismo, era uma questão que também se colocava, por exemplo, em Erasmo, que admitia a guerra em circunstâncias muito específicas, mas muito limitadas. Estes autores também admitiam a guerra, mas racionalizavam-na, naturalmente, à luz do modelo de racionalidade que tinham na época. Procuravam definir títulos que justificassem a guerra. Só que esses títulos eram muito limitados, eram muito circunscritos, estavam consignados em leis, em princípios legais, que, no fundo, limitavam muito a guerra e afirmavam, por isso deixamos Escola Ibérica da Paz, a paz não era, para estes nossos professores de Coimbra, estes nossos escolásticos, não era, como para muitos filósofos da Idade Moderna, o resultado do medo da guerra. A paz não era uma estratégia bélica, no sentido em que nós estamos agora num período de paz, mas no fundo estamos a preparar uma nova contenda e a paz é um mero instrumento para a guerra como um meio normal de resolver conflitos ou diferenças. Não. Para estes autores, a paz é a caracterização da vida. E como caracterização da vida, tudo deve estar submetido, inclusive a própria guerra, quando ela for necessária. Não é? Este é o tema central desta obra. Naturalmente que alimenta-se de outros conceitos, de outras posições doutrinais, teóricas, e a mais importante é a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais da pessoa humana. No fundo, o que aqui se pretende dizer é que as pessoas, os indivíduos, não são objetos simplesmente de direitos que os príncipes ou os Estados, falando agora mais em um termo mais moderno, eventualmente entendam ou queiram conceder-lhes ou outorgar-lhes, mas são sujeitos dos quais emanam diretamente direitos. E esses direitos são iguais para todos. E é outro tema também fundamental, dignidade da pessoa humana, universalidade dos direitos, e isto implica outro conceito também muito importante, que é um conceito que vai estar também em causa, é a unidade do género humano. Portanto, todos os homens foram criados livres e iguais. Muitas vezes nós atribuímos algumas das ideias que estão presentes nestes nossos professores aqui
à Revolução Francesa, aparecem, enfim, uma vez, ou na Revolução Americana, ou na Magna Carta, que são aqueles textos fundamentais, quando se vai estudar os direitos humanos, fazem parte do cardápio sempre obrigatório. E estes autores são um pouco passados para trás, porque eram teólogos, eram homens de igreja, enfim, e a teologia serve um pouco para desprestigiar ou para lhes retirar um sentido de modernidade, como se a razão... Porquê? Porque se diz... o esquema clássico de leitura é que Grócio laiciza o direito natural, racionaliza o direito natural, afasta Deus do direito natural. Se Deus não existisse, o direito natural também existiria, diz Grócio. Mas Soares diz a mesma coisa aqui em Coimbra, no Tratado das Leis. Aliás, essa frase que toda a gente diz que é de Grócio não é de Grócio, é de Gregório de Rímini, e Soares, quando cita, cita a fonte, que é Gregório de Rímini, e Grócio, quando cita, não cita ninguém, nem o Soares, nem o Gregório de Rímini. Mas dizia eu, voltando, enfim, unidade do género humano, dignidade da pessoa humana, universalidade de direitos, um princípio intrínseco de... Se a paz é a caracterização da vida, isto significa o quê? Que há um princípio intrínseco de sociabilidade entre os homens. Quer dizer, os homens são naturalmente sociáveis. Não é novidade nenhuma, isto vem de Aristóteles. São Tomás de Aquino reforça de novo esta ideia. Um princípio intrínseco de sociabilidade entre os homens, que tem a ver com problemas da amizade, da jus amicitia, a amizade. Tem a ver com preceitos fundamentais que vêm de galáxias que nós hoje já perdemos. Por exemplo, a caridade. Não é? A caridade era um preceito fundamentalíssimo para estes autores. A caridade queria dizer amar o outro como a si próprio. Não é o termo, a noção vulgar. Portanto, e há também... E esta ideia de sociabilidade e de unidade, de amizade, de caridade, fundamenta essa ideia de paz. E há depois também um problema alargar esta ideia à relação entre as comunidades que os homens formam naturalmente. Se são naturalmente sociáveis, formam uma comunidade social. Mas essa comunidade não é uma comunidade à escala planetária. Isso criam depois aqueles, como o padre António Vieira, sonhavam com o Império Universal. Mas foi mais tarde. Como se relacionam essas comunidades? Por exemplo, se virmos grandes autores do período da filosofia política moderna, no caso de Thomas Hobbes, a ideia de humanidade desaparece. Hobbes destruiu a ideia de humanidade como princípio regulador daquilo que nós hoje chamamos a lei internacional. Na altura não se chamava bem assim. Estes autores não. Estes autores afirmam a ideia de humanidade como princípio regulador da ordem internacional. Quer isso dizer o quê? Que então também há um princípio intrínseco de sociabilidade entre os Estados. E essa sociabilidade implica que a guerra não é um meio normal de resolver os problemas. É a paz, essencialmente. A concórdia, o encontro dos corações, não é? É companhia, não é? Essa companhia, portanto, como se manifesta esse princípio de companhia, de comunidade, tanto dos indivíduos para com outros indivíduos, tanto das comunidades para com todas as comunidades, em ordem a uma ideia de universalidade. Não meramente de internacionalidade, mas algo que é mais do que isso. Não é meramente interestatal, não é meramente intergentes, fragmentário, protegido pelo consentimento. Não, é universal, protegido por princípios. Que princípios são esses? Que é o que nós queremos estudar neste congresso. São os princípios que estão inscritos num direito que não é o direito positivo, comum, é um direito que está acima desse direito positivo no sentido que os soberanos o positivam, o instituem, mas que está acima. É o direito natural. E quando se diz natural, aqui o qualificativo de natural refere o quê? Universalidade, racionalidade, inteligibilidade e ordem. E é, portanto, estes autores entregaram-se à construção dessa ordem, com base num direito natural que está acima da vontade dos príncipes, está acima de uma autoridade superior. É a autoridade do orbe, a autoridade
orbe quer dizer o mundo, não é? A autoridade universal, que se baseia no direito natural e noutro direito, o direito das gentes, que é um nome muito bonito, que depois veio a dar o chamado direito internacional, é o direito dos povos. Portanto, são sobretudo estes temas, depois, reparem, de como é que se formulam, como é que se consubstanciam todos estes direitos naturais, que são direitos das pessoas, antes de serem direitos dos Estados. Não é? Pertencem à ordem do ser das pessoas e não à ordem das construções políticas ulteriores. Devo dizer que me surpreendeu relativamente quanto ao grau de adesão que teve. Foi maior do que, em princípio, esperaria, porque, enfim, não são temas muito estudados, mas são autores conjunto, autores que vêm desde da Alemanha, da Itália, da Espanha, do Brasil, do México, e, portanto, tem uma perspectiva bastante dos Estados Unidos também, tem uma perspectiva bastante alargada, uma pluralidade de experiências que seguramente será bastante enriquecedora. Portanto, é um colóquio que não é internacional só pelo nome, e também, naturalmente, os autores destas nossas universidades do país onde nos encontramos. Entre aqueles que vão participar, contamos muito com a presença do professor António Cansado Trindade, que é antigo presidente do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos e agora é um dos juízes do Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal das Nações Unidas em Haia. É uma pessoa que tem dedicado toda a sua vida nos tribunais internacionais na defesa do direito internacional dos direitos humanos. É um dos fundadores desta disciplina, o direito internacional dos direitos humanos, e que, curiosamente, sublinha muito na sua atividade judicial, nas instâncias judiciais internacionais, a herança da escola ibérica. Virá também professores do México, por exemplo, o professor Ambrósio Velasco Gomes, anterior presidente da Associação Filosófica do México, que nos virá falar sobre o fundador da Universidade do México, também discípulo Francisco de Vitória, na Escola de Salamanca, também do problema das migrações, que serão o direito de comunicação, porque a ideia de universalidade supõe também a ideia da comunicação, de comunicação não apenas de ideias, mas das pessoas no espaço e no tempo, não é? Portanto, a viajarem, circularem. Que direito existe? O que nós hoje temos na Europa, não é? Com o Schengen, os espanhóis podem viver em França, os franceses em Portugal. Estes autores também defendiam essa ideia. Podemos viver em qualquer parte do mundo, porque não nos está. Só há um problema, só há uma condição, é não prejudicar os que lá estão. Uma escola formada por teólogos cujo objetivo fundamental foi o de delinear os princípios que garantem a paz entre os povos. A paz entre os povos, a convivência entre os povos, uma paz dinâmica que se vai construindo e que se vai construindo com base em quê? No reconhecimento progressivo pelo conjunto dos povos que formam a humanidade de princípios que todos reconhecemos como válidos. Digamos que neste conjunto de princípios nós somos capazes de nos reconhecer o valor da vida, o valor da integridade física também, o direito à subsistência num plano que supere a miséria, não é? O direito de comunicar, falava há pouco, o direito de viajar, o direito de circular. Quando falava do valor da vida, não apenas enunciar esse valor, mas enunciar e estabelecer e reconhecer também princípios de proteção desse valor, que é muito importante. Não é? Quando tantas vezes isso implica que a pessoa humana precise de ser protegida contra o seu Estado. E quem poderá proteger alguém contra o Estado ou contra a autoridade em que ela se insere? Tem que ser alguém que esteja acima dessa autoridade. E esse que está acima são princípios da autoridade universal,
em que, na ausência de instituições, repare que isto é um tema atual. Na década de 30, um catedrático de Salamanca, um teólogo dominicano chamado Francisco de Vitória, ao receber estas notícias, foi refletindo sobre elas e foi-as trazendo para as suas aulas, para os seus alunos. Afinal, com que direito estamos nós a ocupar aqueles territórios? Com que direito estamos a agir deste modo? Francisco Vitória escreveu, que na altura se chamava as lições sobre os índios, uma relectio, uma lição sobre os índios, sobre os direitos dos índios, mas também sobre os direitos dos espanhóis na América. Tentava mostrar que, no fundo, havia ali direitos que assistiam às duas partes. Outro foi um autor, talvez na altura mais importante que Vitória, que era contemporâneo dele, era também dominicano, professor na mesma universidade e vivia no mesmo mosteiro. Tudo isto nasce de um mosteiro muito bonito, que é em Salamanca, o mosteiro São Estevão, San Esteban. E ao lado era Domingo de Soto. Repare, a ideia de que cada pessoa é um valor em si próprio e irrepetível, que define um mundo, que se relaciona com os outros. Não há aqui um atomismo, não há aqui um individualismo exacerbado, não é? Nesta tradição que nós temos. O individualismo que vem, de algum modo, também da tradição liberal, não existia muito não estava, mas que se relaciona com os outros, não é? Numa construção de bem comum. Esse é um dos aspectos muito importantes que tende a perder-se e que não devemos esquecer. Que nós somos seres individuais, mas que nos relacionamos também com os outros e com a comunidade em que nos inserimos e que os nossos interesses devem perspectivar-se também numa relação com os interesses da comunidade. Não que a comunidade esmague a pessoa, não é? Como noutras experiências também que houve ao longo do século XX. Mas tem de haver aqui um equilíbrio fundamental entre... E isso também, repare, isso passa também, que é uma também das heranças importantes desta escola, é que pensamos sempre os problemas à escala planetária. E também quando falamos da humanidade, do bem comum da humanidade. Ou seja, não podemos ver, como hoje tende a acontecer, a humanidade não podemos considerar a humanidade como sujeito de direitos do ponto de vista dos interesses do Estado, mas considerar os limites do Estado desde o ponto de vista dos interesses da humanidade. Que nós hoje falamos que o problema é de sustentabilidade ambiental, não é? Talvez o mais importante, é que congrega toda a humanidade. E o que nós vemos hoje são os Estados a recolherem-se em si próprios, a autonomizarem-se em si próprios. Mas eu dizia, sobretudo, eu acho que uma das linhas importantes é recuperar esse tema do bem comum. Repare, recuperar esse sentido de relação ao outro num plano de amizade, não é? De mútua elevação. Eu penso que esse é um dos aspectos que nós podemos retirar destes autores e que mantém a sua vigência, enfim. Outros aspectos, poderia referir talvez um mais prático. Quando se fala dos direitos humanos e tendemos a situá-los em determinadas épocas. Esquecemos que, por exemplo, pelo menos desde o século XII, pelo menos, uma vez que não domino toda essa... o direito que se concede, que não é que se concede, a palavra concede é uma palavra que não faz sentido sequer aqui, é o direito que se reconhece. Não é? Fugiu uma boca para outro universo. Não é? Entre reconhecer e conceder há uma diferença muito grande. Porque se eu reconheço, eu não outorgo nem concedo. Reconheço algo que pré-existe ao meu ato que se reconhece o direito a todas as pessoas de se apoderarem do que não é delas, se estiverem numa situação de necessidade extrema. Ou seja, o direito de propriedade não pode exceder-se em detrimento do bem das pessoas, seja individualmente, seja em termos do bem comum. O direito de propriedade não se pode exceder
em detrimento do bem comum. Santo Tomás de Aquino explica isto muito bem. Mas, de algum modo, já antes de Santo Tomás de Aquino, isto vinha dos canonistas do século XII, do decreto de Graciano. E, portanto, contra a vontade do proprietário, quem esteja em estado de necessidade extrema pode apropriar-se do que não é dele. Em caso de necessidade extrema, tudo é comum. As coisas voltam a ser comuns. Voltam porque antes eram comuns. Para estes autores é o problema da... Como é que surgiu a propriedade? Primeiro há o tema da comunidade universal dos bens. Deus não dividiu a propriedade. Deu tudo em comum aos homens. Lá está. A dignidade da pessoa não é compatível com a miséria. Com as pessoas morrerem de fome ou viverem em circunstâncias que não são compatíveis. Eu penso que o tema dos direitos humanos, o tema da dignidade da pessoa humana, não é um tema de tal forma presente, não é, nos nossos dias. O tema das relações... Nós vivemos numa época de paz, hoje, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas há pouco falei de um autor que estará aqui presente, ou que sei que fará todo o possível por estar, que era o professor Cansado Trindade. Ele dizia-me, em tempos que, ao fim de um quarto de século em tribunais judiciais internacionais, uma das coisas que ele tinha aprendido é que nós caminhamos sobre uma camada de verniz muito tenue hoje no mundo e na Europa também. Uma camada de verniz muito tenue, e que por baixo dessa camada estão as tensões da irracionalidade humana. E essas tensões não desapareceram, porque nós somos herdeiros de uma ideia de progresso, não é? De um certo historicismo. O historicismo mostra, ou procura mostrar o quê? Que vai havendo uma evolução nas coisas, umas vão sucedendo às outras e as que ficam para trás ficam e já não voltam. E devemos perguntar, ele diz, não é bem assim. A paz não é um dado adquirido. A democracia não é um dado adquirido. Estes autores, politicamente, eram democratas, não no sentido liberal do termo, que é o sentido em que nós hoje esgotamos a democracia, mas no sentido em que a origem do poder civil é o povo. É Deus, mas Deus dá ao povo, no seu conjunto, e o povo faz dela o que entender. Tem autonomia para conservar, governando-se democraticamente, para transmitir a um grupo, governando-se por uma aristocracia, ou uma pessoa governando-se por uma monarquia, ou misturando tudo, governando-se por uma forma de governo mista. Mas nem a democracia, nem a paz são dados adquiridos. Não é? E devemos estar sempre conscientes disso. E a forma de manifestarmos a consciência disso é tomarmos conhecimento. Tomarmos conhecimento e agirmos. Por outro lado, talvez uma resposta um pouco sintética, mas estamos a falar do passado, do nosso presente.